Olá, meus queridos alunos, nós vamos agora estudar um pouquinho verbo, certo? Os verbos, olha aí nessa tela, quantos verbos tem? Você vê aí o verbo escrever, comunicar, pensar, sentir, exemplificar, crescer, correr, falar, pular, raciocinar, tudo aí que tem nessa tela são verbos. Mas o que seria verbo? Perceba que todos eles aí estão terminados como escrever, ER, sentir, IR, pular, AR, raciocinar, AR, sentir, IR, correr, ER. Perceba, né, que eles estão todos assim. Quando o verbo está desse jeito, ele não está flexionado. Ele não sofreu nenhuma mudança. É o nomezinho dele do jeito que ele se encontra no dicionário, tá? Mas o que é mesmo o verbo? Vamos ver. O verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno, tá? Esse fenômeno ficou bem longe lá, mas é isso mesmo. É uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza, ok? Por exemplo aí, um verbo que indica ação. O menino correu para pegar o ônibus. Correu. Você imagina uma ação. Quando você diz o menino correu, você imagina o menino praticando alguma coisa, tá? Aquilo que se faz, aquilo que se pratica. Isso é ação. Correr, pular, escrever, desenhar, andar, comer, cozinhar, tudo que se pratica uma ação, essa palavra chama-se verbo, tá? E quando o verbo indica estado, é quando ele fala o estado das coisas. Como estavam velhos, olha aí o estado deles. Quando eu digo assim, eu estou feliz, é o meu estado. Quando eu digo assim, eu já fui criança, esse fui era o meu estado quando eu era criança, tá? Então, verbos que indicam estado. Palavras que indicam estado. Não é estado do Brasil, não, tá? Estados Piauí e Maranhão, não. Estado é o estado em que a pessoa se encontra, ou o estado em que aquela coisa se encontra, certo? E quando representa fenômeno da natureza? Coisas que só acontecem na natureza, como nevou em São Joaquim. Nevar é uma coisa que só a natureza faz, né? Só acontece na natureza. Chover, relampejar, trovejar, isso são verbos que indicam fenômenos da natureza. E o verbo é uma palavra indispensável na organização do período. Período que é uma frase que contém verbo, ok? O verbo é indispensável na organização do período. Olha aqui nesse exemplo. Aí você colocaria A para indicar ação, E para indicar estado e F, fenômeno da natureza, tá? Você pode dar uma pausa no vídeo e preencher no seu caderninho aí. Primeiro, a galinha come milho. Cadê o verbo? Muito bem, come é o verbo. E é uma ação da galinha, não é isso? Ela está fazendo. O que ela está fazendo? Então, seria um A, para indicar ação. A raposa está com fome. Olha o estado da raposa. Letra E. Está é um verbo de estado, tá? Indica como a raposa está. Qual o estado da raposa? Chove muito lá fora. Aí seria o quê? Muito bem, fenômeno da natureza, um F. A menina riu daquele filme. Olha aí a palavra riu. É uma? Muito bem, a ação da menina. A menina riu. Ontem nevou no sul do país. Qual é o verbo? Nevou, muito bem, é um fenômeno da natureza. Carmen era muito gorda. Era. Olha o verbo aí, é de estado, muito bem, não é uma ação aí. Ela não está fazendo nada, está dizendo o estado dela, certo? E a última, não sou uma pessoa triste. Será que esse sou está indicando alguma ação? Não, é um estado da pessoa, né? Dizendo que ela não é uma pessoa triste. Então, aí você viu alguns exemplos de verbos de ação, estado e de fenômeno da natureza.
Só que lá nas frases você não encontra os verbos terminados em AR, pular, andar, falar, cantar. Não é assim que você encontra. Você encontra eles assim só no dicionário, tá? Nas frases, eles estão flexionados. Lembra que eu usei essa palavra flexionado na primeira tela? Que lá eles não estão flexionados? Flexionar é o mesmo que alterar, mudar, se adaptar, combinar, tá? Eles se flexionam em pessoa e em número. São 3 as pessoas. 3 no singular, 3 no plural, tá? Primeira pessoa é a que fala, eu. Segunda pessoa é com quem se fala, é o tu. Eu que falo com o tu. E a terceira pessoa é de quem se fala ou do que se fala. É ele ou ela. Pode ser pessoa, pode ser assunto, tá? Então, as pessoas do discurso são essas. Eu, tu, ele, que pode ser ela também. Lá no plural tem mais de uma, né? Eu mais alguém, nós. Tu mais alguém, vós. Ele mais alguém, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira pessoa também do plural, ok? E o verbo se flexiona de acordo com essas pessoas nesses números. Que número é? Singular e plural. Que pessoa é? Primeira, segunda ou terceira, certo? Então, quando se fala de pessoa do verbo, primeira, segunda, terceira. Quando se fala de número do verbo, singular ou plural. E o verbo se altera, se flexiona de acordo com a pessoa. Vamos ver um exemplo? Olha aí o exemplo do verbo falar. Eu falo, mudou lá o finalzinho, a desinência, esse finalzinho chama-se desinência. Tu, se fosse o tu, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Perceba que o verbo mudou de acordo com a pessoa, sofreu uma alteraçãozinha no final dele, na terminação, que a gente também chama de desinência, tá? A primeira pessoa, eu, é de um jeito, a segunda é de outro, a terceira é de outro. Lá no plural, da mesma forma. Então, você percebe a necessidade que o verbo tem de se flexionar, de se alterar de acordo com a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e com o número singular ou plural. Se for apenas uma pessoa, singular. Se for mais de uma pessoa, como nós, vós e eles, é plural, ok? Olha como ele se altera. Será que só olhando para ele dá para você conjugar esse verbo falar? Olhando para o verbo falar, você consegue conjugar outro só olhando para ele? Por exemplo, no verbo cantar. Vamos ver se você consegue. Eu canto, muda só o finalzinho. Tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Muito bem. Se fosse o verbo amar, daria para você conjugar, flexionar da mesma forma do falo? Vamos ver? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, daí dá para ver que o verbo exprime a ação, estado ou fenômeno da natureza e ele se flexiona de acordo com a pessoa e de acordo com o número, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha nesse poema interessante aí, olha. Poema de verbos. Parei. Opa, deixa eu ler direito. Parei, pensei, vi, corri, bati, caí, falei, segui, levantei. Parei para observar, pensei no que falar, vi acontecer. Então corri de medo, bati contra a parede, caí sobre uma rede. Segui o meu caminho, sumi pelos espinhos, morri de tanto rir. Olha só como o poeta Hermes José Novakoski conseguiu utilizar verbos aí nesse poema. A primeira estrofe ele colocou apenas os verbos, na segunda ele distribuiu esses verbos entre os versos, acrescentando informações. Todos esses verbos aí estão indicando o quê? A ação, o estado ou fenômeno da natureza? A ação, muito bem. Olha, parei é do verbo parar, terminado em AR. Pensei é do verbo pensar, terminado em AR. Vi é do verbo ver, terminado em ER. Corri é do verbo correr.
Bati é do verbo bater, terminado em ER. Aí tem cair, que é do verbo cair, terminado em IR. Falei, terminado em AR. Falar. Seguir é do verbo seguir, terminado em IR. E levantei é do verbo levantar, terminado em AR. Todos eles são verbos de ação, que indicam ação, tá? E você percebeu que todos eles estão na primeira pessoa? Eu? Olha só. Eu parei, eu pensei, eu vi, eu corri, por aí vai. E se fosse na segunda pessoa? Ah, diferente. Tu paraste, tu pensaste, tu viste. E se fosse na terceira pessoa do singular? Ele. Ele parou, ele pensou, ele viu. Tá vendo como muda? De acordo com a pessoa e com o número, os verbos se flexionam, ok? Então, dá uma revisada nesse vídeo para fazer uma atividadezinha logo após, tá bom?